Shalom a todos, a paz esteja convosco. Pastor William, da Igreja Virtual de Cristo, Rabone Yeshua. Mais um dia estou aqui para compartilhar do maná do Senhor com aqueles que estão me vendo através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, enfim, aqueles que estão me ouvindo. E nós estamos aqui única e exclusivamente para divulgar o reino de Deus e fazer a vontade do Pai, assim como Cristo sempre disse. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, é chegado o reino de Deus. E nós vamos dar, como cristãos, prosseguimento a essa obra de Jesus Cristo, o Messias, né? O unigênito do Senhor, o Cristo. Então, é um grande prazer. Primeiro, estar aqui direcionado pelo Espírito Santo, onde eu pedi a direção para Ele, porque eu não faço nada sem orar e sem pedir, porque a minha prerrogativa de escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, e essa questão do livre-arbítrio, eu não tenho isso mais, porque a minha vida já foi entregue, corpo, alma e espírito, por completo, para o meu Senhor Jesus Cristo. É Ele que conduz, desde a coisa pequenininha até aquela mais complexa. E eu me dirijo a Ele e coloco na presença dEle e peço a direção dEle. É assim que eu conduzo a minha vida aqui nesse mundo secular. Como um cristão, um seguidor de Cristo, do Evangelho, da Palavra do Senhor, do Manual da Vida. Aqui estão os princípios, os preceitos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar levando a nossa vida de uma forma mais correta possível até a nossa saída deste mundo ou a vinda de Cristo, se nós estivermos ainda vivos, né? E então, eu, através da oração, da intercessão, eu vou compartilhar com vocês o capítulo de número 11, a partir do versículo 34, que é muito interessante isso aqui que Deus me deu, e é algo que tem a ver conosco. Afinal de contas, de Gênesis a Apocalipse, tem tudo a ver conosco, com a nossa vida diária, com o nosso nascimento, com o propósito de nós termos nascido, né? A razão do nascimento nosso. Então, se você tem dúvida do porquê do seu nascimento, por que você está aqui nesse mundo, qual o propósito, está tudo aqui na Escritura Sagrada, meu querido. Está deliberadamente exposto gratuitamente pela graça, através dos ensinamentos da doutrina de Cristo. Eu sei que muitas pessoas não entendem, porque o livro sagrado, as Escrituras, ele não pode ser lido de qualquer forma, de qualquer maneira, como se fosse um livro qualquer. Você precisa pedir a orientação, você precisa pedir a revelação, para que o Espírito Santo conduza você nessa meditação e na leitura, para que você possa entender e discernir as coisas que estão aqui, porque elas são espirituais. E se você for só de carne, que é a nossa natureza, com certeza você não vai entender, não vai compreender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Vamos lá! O capítulo de número 11 de Lucas, do versículo 34, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E segue: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia
quando te ilumina em plena luz. Palavra linda. E essa palavra, ela nos ensina muito. Porque há de convir comigo que os olhos, muitas vezes, ele fala por si só. E ele é uma entrada ou uma saída de coisas boas ou ruins nas nossas vidas. Isso me remete ao capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão e Ló, seu sobrinho, depois de terem as suas fazendas, ou seja, os seus bens aumentados de forma expoente, eles então estavam muito ricos, gados, tendas, criados, por fim, estavam abastados, e os pastores estavam tendo conflito devido ao tamanho das duas riquezas, tanto de Ló como de Abraão. Os seus pastores estavam ali se desentendendo. Abraão então falou assim: Ló, é o seguinte, nós estamos crescendo demais e é bom que você e eu chegamos a um acordo. E o acordo é esse: que cada um siga para o seu caminho, para nós dividirmos as nossas posses e seguirmos adiante com os nossos povos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, se você for para um lado, eu vou pelo outro. E assim você vai dar continuidade à sua vida e ao seu povo, e eu à minha. Ló, então, falou: tudo bem, tio. E olhou para as campinas. E as campinas eram lindas e maravilhosas. E eram verdejantes. E havia montanhas. E era uma coisa assim, muito linda aos olhos de Ló. Então, automaticamente, Ló escolheu ir para aquele lado. Os lados onde viria a ser Sodoma e Gomorra. E ali ele foi estendendo as suas tendas e o seu povo. E ali ele ficou instalado. E aí, então Abraão foi para o outro lado. E Abraão já tinha uma visão espiritual. E Abraão, de uma forma madura, espiritualmente falando, eu acho que ele disse assim: aonde eu estiver, e eu cultuo meu Deus, e ali eu vou ter paz e expansão e tranquilidade para seguir os caminhos do Senhor e a minha vida. O que é que eu quero dizer com essa mensagem? Porque para onde Ló conduziu todo o seu rebanho, todo o seu gado, os seus bens, os seus pastores, os seus criados, enfim, foi para o lado de Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua, uma cidade onde era cultuado o mal, o pecado, a iniquidade, a promiscuidade. E ali Sodoma e Gomorra foi crescendo, e aonde se misturou com as terras de Ló, se misturou com as tendas de Ló, e Ló passou então a fazer parte daquelas cidades. Deus então, através da loucura daquela cidade, Deus então resolveu destruí-la, porque ali não tinha mais conserto. Só que Abraão intercedeu por Ló para que Ló não fosse destruído, porque ele estava ali naquela região. E Deus atendeu. Abraão mandou os anjos lá, e os anjos então tiraram Ló e sua família de lá, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo, nem tudo, na verdade, que nós enxergamos com o nosso mundo secular é o certo, é o correto. Por mais que pareça ser lindo e maravilhoso, mas nós temos que ter uma outra visão. E essa visão, ela se chama espiritual. Porque se você não tiver essa visão, você então tem uma visão cega da coisa.
Você tem uma cegueira espiritual. Você não enxerga além daquilo que é natural, das coisas que são visíveis ao seus olhos naturais, né? E às vezes você pode se decepcionar. Nós que vivemos dessa vida contemporânea aqui, porque eu já vou aplicar essa palavra aqui nos dias de hoje, nós entendemos então que, através dessa palavra, do que já foi dito, que nós temos que buscar essa visão espiritual, ter essa comunhão com Deus, porque só através da comunhão com Deus é que nós vamos ter os nossos olhos abertos, esses campos vão sair dos nossos olhos e nós vamos enxergar além, porque nem tudo que brilha é ouro, e às vezes nós nos enganamos, e os olhos são a candeia, são a luz, e muitas vezes, se nossos olhos não for bons, nós podemos estar sendo enganados, que a luz que há em nós possa ser trevas. Mas, pastor William, como que eu vou saber disso? Você vai saber disso quando você cultuar a Deus e pedir a direção do Senhor. Porque você só pode ver além daquilo que é natural através de uma comunhão com Deus, através de uma entrega com Deus, através de uma conversão com o Senhor. Porque se você não tiver isso, você não tem comunhão com Deus, Deus não está nessas coisas aí, Deus não está na tua vida e você não vai enxergar aquilo que é sobrenatural. Seus olhos nunca vão ser luz, porque diz que Deus é luz e o mundo é trevas. O que reina aqui é o príncipe das trevas. Então, nós não enxergamos aquilo que pode ser, que seja lindo, maravilhoso, mas é ilusão. É ilusão. E possa ser que nós tomemos decisões erradas com relação a isso. E quando nós não temos a presença de Deus na nossa vida, o nosso olhar são para as coisas ruins, porque nós somos pecadores e a nossa natureza, que já é pecadora, ela nos conduz a olhar coisas que vão nos trazer prejuízo na nossa vida, em todas as áreas. A ver coisas na internet que não convém, a olhar coisas no mundo secular, seja nos negócios, seja nas amizades, nas relações interpessoais, com pessoas que não convêm, porque a nossa visão é curta, ela não enxerga além daquilo que nós alcançamos. Então, quando nós temos o mundo a nosso favor, servimos ao mundo, né? É melhor dizer assim, a nossa visão, ela é restrita a isso. E esse mundo é hostil. Deus não tem nada a ver com esse mundo. Apesar de ter sido ele que criou todas as coisas, mas ele está completamente corrompido. Então você precisa religar com o Senhor. E então você vai ter essa visão. Então a luz que há em ti quando você se converte, essa é a verdadeira luz. É onde você discerne certas coisas, vê certas coisas, vê o perigo chegando, vê a armadilha de Satanás, vê o que ele está preparando para te derrubar, para te escravizar, para botar uma coleira em você, para fazer com que você fique escravo completamente das coisas do mundo, das coisas vis, dos egoísmos, da pendência da carne. Entende isso? Então, se seus olhos não forem luz e seus olhos forem trevas, quão grande treva será o teu corpo, porque isso vai refletir no teu corpo também físico, na tua vida secular, em tudo. Eu estou falando de uma vida com Cristo. Ele é luz. Você não pode ter uma visão sobrenatural, espiritual e ver certas coisas além do natural se você não tiver uma comunhão com o Senhor. Você entendeu essa palavra? Você está entendendo? Se depois você for estudar isso, aprofundar nisso,
refletir nisso, você vai entender mais e Deus vai falar mais contigo a respeito disso. Eu vou deixar essa deixa aqui. E é muito interessante que você entenda isso, porque os olhos, como eu disse no início, ela é a entrada e saída de coisas boas e ruins. Muitas vezes nós falamos somente através do olhar. E o olhar, ele pode dizer muita coisa. O inimigo, para finalizar, às vezes você não pode falar nada verbalmente, verbalizar, para ele não saber. Mas o teu olhar vai indicar para ele que ele está te observando, que você deseja isso ou aquilo. E aí ele entra com sutileza para tentar te derrubar. Mas Deus é luz. E se seus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. Pense nisso. Que Deus os abençoe grandemente. Vá lá no nosso Instagram, faça parte da igreja virtual, da maior igreja virtual que visa unicamente a divulgar o reino de Deus e a palavra de Deus, para que nós, seres humanos, próximos um do outro, porque a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra o nosso semelhante, não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra espíritos malignos que conduzem essa vida, contra as hóstias da maldade. E essa luta, para nós ganharmos ela, as armas não são essas armas do mundo letal. São as armas que Deus vai nos dar para que tenhamos uma vida e uma aprovação por essa terra. Deus os abençoe grandemente. Tenha um dia abençoado. Fique na paz de Deus. @Rabone Yeshua, uma igreja de Cristo.